Opa, tudo bom? Rogério Napoleão falando, e esse aqui é mais um vídeo aqui do nosso curso de HTML, CSS e JavaScript na prática. E nessa aula aqui, antes de a gente partir para o JavaScript, eu vou passar alguns assuntos que é bastante interessante de se entender como funciona, que é bastante utilizado. São as questões das cores, como é que as cores funcionam aqui no CSS, no HTML, as unidades de medida, pelo menos as mais importantes, e como a gente pode trabalhar com multiclasses, né? Associar mais de uma classe ali no CSS. Então vamos para a prática para ver as cores. Antes de qualquer coisa, tem um plugin aqui pro Firefox, tem pro Chrome também, que eu gosto bastante, que é o Colorzilla. Tá? O Colorzilla, eu consigo, por exemplo, esse conta-gota aqui, que eu consigo capturar a cor de um site que eu estou navegando. Né? Então eu posso vir aqui clicar no Page Color Picker Active aqui, né? E capturar alguma cor do meu site. Então reparem onde eu passo a cruzinha aqui, ó, ele vai mostrando a cor aqui em cima, né? Deixa eu destacar aqui, ó, ele vai mostrando a cor que eu estou passando a cruz. Tá? Isso é bom porque às vezes eu quero capturar uma cor ali do HTML para usar no meu CSS, né? Eu já, com esse Colorzilla eu já consigo. E reparem que quando eu vou vendo a cor, vamos ver, por exemplo, o laranja aqui da flor abaixo, né? Se eu pegar esse cara, reparem que ele mostra ali a medida de dois formatos, né? RGB aqui com alguns números e um jogo da velha aqui com também letras e números, né? Como é que representa a cor no HTML? O monitor que a gente vê aqui, o padrão de cor de um monitor, né? É o RGB, né? Red, Green e Blue, né? E a soma dessas três cores, né? A mistura dessas três cores representa a cor que a gente visualiza no nosso monitor. Então o que acontece? Para eu representar uma cor em RGB no HTML, no CSS, eu vou precisar dizer a quantidade de vermelho, né, red, a quantidade de verde, green, e a quantidade de blue. E essa mistura, né, é representado através do decimal, né, de número decimal, que é o número que a gente conhece, que vai do 0 ao 255. Então, por isso que, por exemplo, aqui ó, no laranja ele está usando 244 de vermelho, está usando 117 de verde e 2 de azul. Tá? Nós temos uma outra representação, que é a representação hexadecimal, que vai do 00 ao FF. Né? E aqui tem 6 casas, porque são, na verdade, cada duas representa um valor hexadecimal, do 0 ao FF. Né? Então, para eu representar o laranja em hexadecimal, eu usaria o jogo da velha F47502. Tá? Esse representa essa cor. Então, por exemplo, assim, ó, eu posso pegar esse cara aqui, tá? Essa representação em hexadecimal, e vir aqui, em vez de usar o laranja, eu faço uma cor mais precisa, né? Eu faço uma cor aqui através do hexadecimal. Reparem que o próprio Visual Studio ele já tem uma ferramentinha aqui que ele vai definindo para mim, né? Então, se eu salvar esse aqui agora e mandar atualizar, reparem que o fundo, obviamente... Ah, não, aqui não vai mudar, por quê? Porque lá esse azul está no inline, né? Mas deixa eu ir para a página, por exemplo, de contato, e aquele laranja aqui que eu defini no CSS, ele é aplicado aqui, tá? Através de uma representação hexadecimal. Então toda a cor que a gente vê no browser, né, é uma mistura de cores de vermelho, verde e azul, né? De 0 a 255 para decimal, para representação decimal, e 00 a FF para representação hexadecimal, que é esse formato que a gente botou aqui. Ó. Se eu for vir aqui na cor aqui do Visual Code e botar ó, na paletinha que escolher uma cor, ele já faz uma representação de decimal aqui para mim. Ó.
Então eu tenho esses dois formatos de definir a cor no CSS, né? Eu posso definir ou em hexadecimal nesse formato, ou em decimal, né? Neste formato aqui. Aí se eu salvar, o que vai acontecer? Deixa eu salvar aqui, carregar lá. Ele vai acabar que vai mudar, né? Então agora ele pegou aquele azul que eu defini aqui e botou na tela. Tá bom, pessoal? Então, definição de cor em CSS é esse mecanismo aqui, representação em RGB, e ali pode ser em hexadecimal ou decimal. Tem outros formatos, mas esse aqui é o mais importante, esse nosso curso é só o essencial, né, e o básico, então vamos focar nesses dois formatos, né. Um outro assunto desse vídeo é o quê? Unidades de medida. Existem várias unidades de medida que a gente pode trabalhar no CSS, mas as mais utilizadas são as unidades em pixel, que é o PX, o percentual, que é dinâmico, e o EM, que é relativo. Tá? Então eu vou explicar para vocês agora esses três formatos. Tá? O que acontece? Quando a gente está vendo o monitor aqui, toda essa largura e essa altura, ela tem uma unidade em pixel. Um pixel seria como se fosse um pontinho, né? Então vamos supor, numa resolução Full HD que é essa, ele tem 1920 pixels de largura por 1080 pixels de altura, tá? E esse pixel a gente usa para definir os tamanhos fixos no meu HTML, no meu CSS, tá? Então, neste caso aqui, por exemplo, quando eu trabalhei com o botão, eu botei que ele teria 200 pixels de largura e 40 pixels de altura. O resultado foi aquele que nós vimos já anteriormente, né? Que é o tamanho deste botão aqui. Isso aqui ele tem 200 pixels de largura e 40 de altura. Dependendo da resolução do monitor, este tamanho aqui pode se alterar. Por quê? Porque ele segue pixel, ele segue ponto. Então, como nesse monitor é Full HD, 1920 pixels de largura por 1080 de altura, foi esse resultado que ele chegou. Mas se eu usasse 800 pixels de largura por 600 de altura, né, o tamanho ficaria um pouco menor, porque a resolução, desculpa, um pouco maior, porque a resolução do monitor é mais abrangente, é pior, vamos dizer assim, né? Ele não é tão definido, tão detalhado, então ele fica com pontos maiores e dá essa diferença. Então essa é a medida que a gente usa para representar no CSS e é uma medida fixa. Quando eu quiser trabalhar com tamanhos dinâmicos, tá? Eu posso usar o percentual. Por exemplo, em vez de eu usar o pixel, eu quero que este botão fique com um tamanho de 50% da tela do browser, tá? Então, eu troquei para 50%, o que vai acontecer depois que eu salvo? Se eu recarregar aqui a página, ó, o botão tem esse tamanho. Reparem que ele está bem na metade, ele é 50% do meu browser. Se eu aumentar o meu browser ou diminuir, ele vai se ajustando automaticamente. Então, a unidade de percentual é bastante interessante para a gente trabalhar com tamanhos dinâmicos, né? Ah, se abrir no celular, eu quero que mantenha a proporção, então o percentual seria uma boa alternativa, tá? E uma outra, vou voltar aqui para 200 pixels, tá? E uma outra unidade que a gente trabalha também é a EM. A EM, ela é basicamente relacionado ao tamanho da fonte. Então vamos supor que eu jogue aqui, ó, que a fonte que vai ter no meu site aqui é de 18 pixels, tá? Então a partir da hora que eu salvo isso, tá? E eu dou um atualizar, algumas fontes aqui mudaram o tamanho, né? Então provavelmente esse aqui utilizou e está sendo o tamanho de 8 pixels, tá? Mas vamos supor que eu quero fazer um tamanho relativo. Eu quero que a fonte, aqui vou botar do meu parágrafo aqui, ó, tá? Seja 2 vezes ao padrão, tá? Ao padrão do da minha fonte inicial do site, né? Então aqui, ó, aqui eu tenho a fonte de 18 pixels, eu quero que ela seja 2 vezes esse tamanho. Então o que eu posso fazer? Eu posso botar 2 EM. O que vai acontecer?
em vez de ser 18 pixels, a fonte do parágrafo vai ser 36 pixels, porque eu estou dizendo que isso aqui é 2 vezes mais que a fonte anterior, né, o tamanho da fonte anterior. Então, olha só, eu criei essa nova classe, né, deixa eu associar lá no nosso parágrafo para a gente ver essa diferença. Então, aqui deixa eu voltar, parágrafo. Parágrafo eu não tinha criado, eu vou botar parágrafo class, que já tem um ID lá que eu usei, né? Então eu vou pegar essa class aqui, tá? E eu vou definir aqui a minha class, tá? Então este cara aqui, ele tem que abrir em 36 pixels agora, tá? Então vamos ver se vai funcionar aqui. Ó, reparem que agora ele jogou aqui 36 pixels. Por quê? Porque ele é 2EM e a fonte padrão do meu site é de 18 pixels. 18 vezes 2, 36. Agora olha só o que acontece. Se eu vim aqui trocar o 18 para 10 pixels, tá? Aquela fonte vai ser relativa. Eu não preciso mais alterar este tamanho aqui. Então vamos ver agora o comportamento desse cara. Ó, reparem que agora ficou 20 pixels, né? É equivalente a 20 pixels, porque é 2M. Essa unidade M eu não necessariamente uso só para fonte, eu posso usar para borda, então eu posso dizer, por exemplo, que a borda aqui do botão, ela vai ser de 0,5 EM, né? Então ele vai pegar o tamanho de 10 e vai jogar uma borda de 5, né? Porque lá está usando 10. Né? Então olha só o que vai acontecer. Ele vai aqui, deixa eu trocar para preto só para ver a diferença. Então, se eu for atualizar, ó, ele jogou uma borda de 5 pixels. Por quê? Porque a fonte é 10 e eu estou usando 0,5 de 10. 0,5 de 10, quanto que é? 5 pixels, e aqui ele aplica também. Então o EM eu não preciso usar só para fonte, eu posso usar também para componentes gráficos, borda, padding, margem, tudo que tu quiser trabalhar de forma relativa, tu usa o EM, tá? E para finalizar, que eu esqueci de passar no outro vídeo, mas é muito tranquilo, é que eu posso também usar duas classes em determinada classe. Eu posso usar multiclasse, né? Então o meu botão aqui, ó, ele está usando a classe botão. Eu poderia adicionar uma outra classe aqui, que é a cor do texto cadastrado, que foi o outro CSS que eu fiz no arquivo, né? Eu fiz aqui cor texto cadastrado. Então o que vai acontecer? Ele vai pegar primeiro esta classe e depois essa classe ele vai aplicar no meu HTML. Se eu for rodar esse cara aqui, o comportamento não aplicou porque, deixa eu ver por que não aplicou, eu acho que é porque, deixa eu comentar esse cara aqui e ver se ele vai, vamos ver. Ó, agora ele ficou vermelho. Então ele pegou a cor do texto personalizado e depois aplicou essas configurações. Então eu usei a multiclasses, né? Basta eu declarar uma classe, depois eu dou um espacinho e declaro outra. Não preciso botar ponto e vírgula, não preciso fazer nada. Então vejam, eu posso cadastrar multiclasses em um atributo classe. Então nesse vídeo nós vimos como trabalhar com cores, né, composto por RGB. Vimos as 3 medidas mais utilizadas, que é pixel, percentual e EM, e vimos também que dá para aplicar de uma classe, mais de uma classe no atributo class de determinada tag. Tá bom, pessoal? Então espero que tenha gostado e até o próximo vídeo, que daí a gente vai começar com o JavaScript, tá bom? Valeu, tchau, tchau.